Bom dia, Igreja de Cristo 23, a minha saudação aos amados e amadas em nome de Jesus. Que Deus te encontre em paz nesse dia, 24 de outubro de 2023, terça-feira. Uma palavra aqui para a nossa meditação. Amém? Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Amém? Tiago, no capítulo 4, ele vai destacar pelo menos 3 assuntos assim importantes. Ele vai falar sobre a origem das contendas, do versículo 1 ao 10. Ele vai falar sobre a maledicência, ou seja, sobre a murmuração, sobre a reclamação, no versículo 11 e 12. E depois ele vai falar da falibilidade do projeto humano, que é falível, do versículo 13 ao 17. Ele pelo menos trata esses 3 assuntos de forma principal nesse capítulo 4. E é claro que essa palavra é para cristão, é para crente, tá certo? A Bíblia é revelada para crente e para os descrentes é para que eles se convertam, tá certo? Mas o crente que já é convertido, ele precisa entender a palavra e viver por ela. E eu vou traçar 2 condições aqui, uma aplicando a mim e a você, que crê em Jesus Cristo, e a outra aplicando de uma forma geral, tá certo? A primeira coisa, assim, aplicando a mim e a você, é que o texto diz de onde procedem guerras e contendas que há entre vós. Primeiro, e Tiago tem consciência que há contenda nas igrejas, dentro da igreja. E eu fico preocupado com isso, certamente. E às vezes entre igreja e igreja, entre denominação e denominação, às vezes entre igrejas da mesma denominação. É um conflito. Por que há isso? E o texto vai ser muito claro. É por causa do prazer humano. Às vezes a pessoa não está preocupada com o que Cristo está dizendo, está falando, que fala de unidade, de união, que fala dessas coisas que une a igreja, que gera um só corpo, né? E aí tem gente que pensa que um só corpo é a sua denominação, é a sua congregação. Um corpo é todos os cristãos, mas eu estou falando pelo menos aqui para nós localmente, entendendo como parte do corpo. Quem sabe ser um braço? Eu não vou dizer outra coisa para não escandalizar você, tá certo? Mas o texto vai dizer isso, de onde vem guerras e contendas que há entre vós. E a afirmação do texto é do prazer carnal, é da vontade da carne. Então a palavra aqui para nós que somos crentes em Jesus Cristo, que temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um Espírito de poder, de autoridade, de sabedoria, graça, mas é um poder de unidade, é um poder de união, porque ele gera o corpo de Cristo. Aí não dá para o corpo ficar brigando. Já pensou? A minha própria mão dando umas tapas na minha cara, era meio estranho, né? Querer arrancar pedaço de mim mesmo, é estranho. Então a contenda vem do prazer carnal. O texto depois vai explicar que ora para pedir, para gastar naquilo que dá prazer a você e não a Deus e tal. Ele vai explicar isso para nós cristãos. Portanto, amados, a contenda vem daí, da nossa vontade carnal. E nós aqui na Igreja de Cristo João 23 e as demais igrejas de Cristo também, e outros que possam nos ouvir, possamos pensar sobre isso, precisamos nos unir, somos o corpo de Cristo, tá certo? Quem sabe nos unir para orar, para que as coisas possam acontecer de forma melhor até no mundo e no Brasil, tá certo? Porque o corpo unido, isso é simples, muita gente já disse isso desde a antiguidade, a união faz a força, tá certo? Ou para o bem ou para o mal, ela faz a força. Se você unir para a contenda, acabou a congregação. Se fosse unir para o bem, louvado seja Deus. Deus nos abençoe. E agora isso de uma forma geral, amados. Por que isso está acontecendo no mundo? Por que acontece no mundo? É porque as pessoas criam as suas religiões e as religiões querem fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, ou ser dos seus deuses, ignora o Deus criador dos céus e da terra e cria esse Deus com outros nomes e aí aplica o espírito do mal, vai estar no meio, porque o espírito do mal opera no mundo. Inclusive, dentro das igrejas evangélicas, o espírito do mal está aí. É a serpente que está no paraíso, vai estar dentro das igrejas, tá certo? A gente precisa estar atento com isso, orar a Deus e abençoar, repreender e gerar uma unidade entre nós. De um modo geral, estou dizendo isso, que o mundo ele entra em conflito, ele entra em guerra, ele se destrói, se mata, como está acontecendo agora, lá na Rússia com a Ucrânia, acho que é a Ucrânia, agora é Israel com o Hamas, porque não é com a Palestina, é com o Hamas, e agora o outro grupo lá que quer entrar. Então, isso é falta de Deus no coração, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas com relação a isso, Deus disse que vai dar um jeito, né? Ele disse que quando a medida encher, ele vai manifestar a sua glória e seu poder e vai dar um jeito. Por enquanto, Deus ainda não manifestou a sua glória, certamente ainda não encheu a medida, mas ela vai encher. Mas enquanto está até lá, uma reflexão para nós, Igreja do Senhor, nos unamos, tá certo? Eu nem conheço você às vezes. Nos unamos em oração, mesmo pensamento. A Bíblia vai dizer isso, mesma ideia, o mesmo parecer, a mesma vontade. E Deus esteja abençoando o Brasil. Já vi alguém dizendo que o Brasil é de Jesus.
É não, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa. O mundo inteiro é de Jesus, no aspecto de que ele é Deus que domina, criador de todas as coisas. Então o mundo inteiro é dele. Mas ainda não é totalmente dele. Vai ser totalmente dele no sentido dele governar quando ele vier. Mas até lá nós vamos orando, abençoando. Tem muita gente que pertence a ele no Brasil e no mundo, tá certo? Essa reflexão bem breve, as contendas vêm por causa da nossa carnalidade. E no mundo como geral também. O mundo está aí, vivendo a sua vontade, a sua carnalidade, o desejo da alma, querendo fazer o que dá na telha. Rio de Janeiro está pegando fogo aí, porque tem homens lá inescrupulosos que não conhecem Deus. Portanto, a falta de Deus no mundo gera guerra. A falta da ação do Espírito Santo na igreja, gera na vida de Cristo na igreja, gera também contendas e facções. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos dê um livramento gracioso e sejamos abençoados em nome de Jesus. Hoje à noite, é terça-feira, 24 de outubro, às 19 horas aqui no João 3, Rua Guarani 1938A, nós teremos culto de oração. Vamos nos unir em oração a Deus e pedir ao Senhor que nos abençoe e abençoe o Brasil. Amém? Tenha um bom dia, o Senhor seja contigo, te dê graça. Leia a Bíblia, amada, ela é a palavra de Deus. Se você encontrar revelação pela palavra, não tem mais quem vá lhe enganar, porque você vai entender pela palavra. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.